ele é um lugar que ele acolhe muitas pessoas, os próprios filhos de Pindaré e pessoas que vêm de fora, com muitas habilidades. Muitas das vezes essas pessoas elas não são reconhecidas, elas não estão aí aos olhos do reconhecimento que merecem, mas nós temos também dentro do nosso Pindaré muitos artistas, muitos artesãos, e dentro desses artesãos, por exemplo, nós podemos citar o seu José Ferreiro. Então, um ferreiro que aprendeu, desenvolveu uma habilidade que lhe rendeu aí um reconhecimento não apenas do povo de Pindaré, mas também de outras regiões, porque o seu trabalho feito de forma muito peculiar, com manuseio, que foi desenvolvido gradativamente por seu José Ferreiro, e nós podemos ver aí o seu legado hoje mostrado dentro do nosso município. Quem era o José Martins? Era um homem simples, ele não estudou, só estudou, parece-me que até a 4ª série, mas desde cedo ele sempre ajudou o pai dele, o meu avô Urbano, né? Por isso que chamavam ele também de José de Urbano, porque era filho do Urbano Ferreiro, que morava em Santa Inês. Lá eles tinham um local, uma casa, compraram e começaram a trabalhar como ferreiro. E ele foi aprendendo todos os ofícios, né, junto com meu avô. Meu avô vendeu a casa de lá e veio morar em Pindaré. E morando em Pindaré, eles começaram a trabalhar na casa deles. E quando meu pai já ficou adulto, meu pai já sabendo, né, do ofício de ferreiro, que era assim que ele chamava, né, ofício, ele foi trabalhar em empresas como Mendes Júnior, outras empresas que contratavam como armador, né? E ao longo do tempo, meu pai trabalhando, já ficando cansado, ele parou na década de 90 em trabalhar em empresas. E foi aí que ele começou a trabalhar aqui, nesse local, né? O Pedro Almeida Paruru, junto com o meu tio que mora aqui em frente do local, tio Paulo, Denizar, eles conseguiram para que ele trabalhassem aqui nesse local. E assim ele foi desenvolvendo o trabalho dele, né? Então desde eu tinha 12 anos de idade na época. E assim ele foi bastante conhecido na região. Inclusive quando eu fui um tempo com o meu esposo em Monção, que é uma cidade aqui vizinha aqui do lado, onde eu chegava todo mundo falava dele. Quando eu dizia que meu pai era Zé de Maná, você é filha do ferreiro? Eu digo, sou. Ah, é meu amigo demais, só confio nele. Então, ele era o único ferreiro daqui da cidade que atendia toda a região. Quando ele faleceu, eu recebi mensagens e veio algumas pessoas ainda aqui no estabelecimento que estavam preocupados, além dele, porque não tinha mais a presença, porém também não tinha ninguém que fosse fazer o trabalho que ele fazia, né? E todo mundo gostava. Meu pai era uma pessoa assim que eu dizia para ele assim, eu não aguento mais comer caça, porque ele fazia os trabalhos e as pessoas pagavam com caça, não tinha dinheiro, né? Então trazia a caça, aí eu dizia assim, eu não aguento mais comer tatu, porque era tanto tatu que ele ganhava como recompensa do trabalho, né? E assim outras caças. E foi com o trabalho dele que ele nos formou, pagou a nossa escola, né? Os 4 irmãos, todos estudaram, né? Fizemos faculdade. E ele tinha muito orgulho disso, porque ele falou que ele queria dar mais para a gente, mas ele dava o suficiente. Ele não entendia que o pouco que ele deu, né, com o trabalho dele, porque não é porque as pessoas eles não valorizam muito o trabalho de ferreiro. E se a gente for pesquisar e ver, era uma das profissões muito importantes quando a gente vai lá na Bíblia, a questão do ferreiro, quando eles iam, né, eles que faziam as espadas, aquelas coisas todas, então eram muito importantes. E aí com o passar do tempo isso ficou perdido. E ninguém entende o quanto é a importância do ferreiro,
de forjar, de saber forjar, de arrumar, né? De fazer, de moldar aquele ferro para fazer algo, né, que alguém queira. E ganhava dinheiro suficiente para nos manter. Aí ele construiu nossa casa, pagou nossos estudos. E ele era muito feliz, ele sempre dizia, tinha um rapaz que trabalhava com ele aqui, que é o Manelito, que a gente chama, mas é Manuel. E ele foi morar com a gente desde 7 anos de idade, porque o pai dele morava aqui às margens do Rio Pindaré e foi para os Patos. E ele queria que o filho estudasse, não sabia onde ficar. E ele veio perguntar para o meu pai se ele queria um ajudante. Meu pai disse que não, porque ele era de menor. Mas ele, não, mas ele vem mesmo para ficar aí olhando o senhor. Aí meu pai aceitou e ele ficou morando lá em casa. Ele saiu lá de casa já com mais de 20 anos, porque ele saiu para ir cuidar do pai, verdadeiro, que estava doente. Aí a gente considera como irmão, que é o rapaz que trabalhava aqui com ele, entendeu? E meu pai, ele era muito assim, sempre falava pra gente. Ele não estudou, mas ele queria que os filhos estudassem. E ele falava para Manuel, você tem que estudar também. Então ele nunca fez com que aqui impedisse que ele não estudasse. Mas ele sabe a profissão. E era uma pessoa muito carismática, ele gostava muito dos filhos e ele dizia assim, que ele era muito feliz porque ele tinha todos os filhos dele perto dele e que os filhos dele cuidavam muito bem dele. Este lugar para mim significa um local mágico, porque desde a minha adolescência, eu já estava aqui, acompanhava meu pai. Então, para mim, eu sinto a presença dele. E uma coisa que eu não falei antes, tem a presença do meu irmão também, que meu irmão ajudava meu pai aqui. Meu irmão morreu em 2017, né? E ele sempre ajudou meu pai desde o início, mesmo ele trabalhando fora, mas no dia que ele tinha folga, ele vinha ajudar o meu pai. Então, quando eu me reencontro aqui, é como se quando eu chegasse aqui, eu sinto a presença do meu pai e do meu irmão. Na hora que eu chego, é uma essência, algo que eu sinto. Eu posso estar triste, eu posso estar com a cabeça, né, a mil, mas na hora que eu entro aqui, parece que tudo alivia, assim, aquela coisa. Então é nostalgia. Eu sinto a presença dos dois. É amor. O meu pai me ensinou a superar a morte do meu irmão. O meu irmão se foi assim muito rápido. E no Dia dos Pais. Pior ainda, né? Que ele passou o tempo todo com a gente e morreu 15 minutos depois que foi embora. E eu lembro muito bem o dia, o meu pai disse, que eu falei para ele, que eu que recebi a notícia e ele disse, eu vou ficar forte porque eu vou junto com ele. Ele não se lembra disso, ele morreu sem se lembrar dessa frase. Ele estava tão nostálgico que ele não se lembra o que ele falou. Então, meu pai, ele tinha muito amor pelos filhos, muito mesmo. E ele me ensinou a lidar com essa situação, que quando meu pai faleceu, é como se eu tivesse mais forte. E foi aí que a gente pensou em fazer algo aqui para não ficar parado, né? Como ele era bastante conhecido, ferreiro, aí meu esposo teve a ideia de dizer, vai levar o nome dele. Mas eu dizia assim, como? Assim que a gente vai colocar o nome dele, a gente coloca o nome dele e a profissão dele. Mas a gente ainda não sabe como é que vai ser. A gente tinha 1001 ideias para esse local, né? Mas quando a gente foi uma viagem no Centro Histórico de São Luís e visitando algumas casas que tem bastante, lá a gente viu um lugarzinho menor do que esse, que dava para fazer o mesmo jeitinho. E foi aí que a gente teve ideia, a gente vai fazer lá uma espetaria, e vai levar Espetaria José Ferreiro, para continuar com o nome dele. Quando a gente foi falar isso para ele, ele disse, não, pode fazer, estou trabalhando mesmo. E aí,
meu esposo foi, comprou todas as ferramentas para poder fazer isso aqui, porque a construção é muito antiga, é muito duro e tinha que ter equipamentos próprios para fazer perfurações. E aí ele fez, quando a gente falou, ele disse, meu nome? Eu disse, é o seu nome. Aí ele disse assim, vamos ver como é que vai dar. E ele vinha, acompanhava tudo, né? Todo o processo, Jackson trazia ele, meu esposo. E quando inaugurou, né, ele disse assim, agora eu sou um empresário. Né? Então foi essa frase assim que ficou por último, né, sobre a questão, agora eu sou um empresário. Era ferreiro, mas agora eu sou um empresário. Eu digo, sim, senhor, agora o senhor é um empresário. A mãe Olinda, como a gente chamava, a mãe Olinda, era aquela mulher que ela tinha um grande nome, um nome de peso dentro da cidade. Aonde ela estava, havia respeito, aonde ela chegava, havia atenção, aonde ela chegava, todo mundo parava para ouvir o que ela tinha para falar. Tanto é que ela era considerada como autoridade setorial dentro de Pindaré-Mirim, ali na área da Avenida Olidina Martins. Ela era a grande mulher, a grande matriarca, não da família, mas era a matriarca da rua, da área ali nas proximidades, onde era ela que dava a última palavra, às vezes dentro da própria casa de alguém. Já aconteceu um fato aqui interessante, contar esse fato, tinha um casal brigando ali próximo da casa dela e correram e foram chamar a mãe Olinda. E quando ela chegou na janela do casal e ela só bateu a mão na janela e disse assim, que pouca vergonha é essa aqui? Na mesma hora, o casal parou de brigar. Na mesma hora, o casal parou de brigar e se acertaram ali. Falou, não, dona Olinda, porque ela era autoridade e ela empunhava respeito aonde ela chegava. Então, ela escreveu história na nossa cidade por ser essa mulher forte, firme, determinada, ter criado uma família extensa mesmo. E até hoje, quem mora ali naquelas proximidades lembra dessa pessoa que foi a minha tia-avó, a mãe Olinda. Falar do meu pai é algo assim, a gente não encontra palavras, porque ele foi o cara, a gente pode dizer assim, no termo mais moderno da coisa, ele foi o cara. Era um homem que era respeitado, só teve até mal a 5ª série do ensino fundamental e tinha um respeito não só pelas pessoas, principalmente da zona rural de Monção e de Pindaré-Mirim, por ser o médico do povo, como por algumas autoridades do município, até mesmo profissionais da área de saúde, respeitavam muito meu pai por conta do profissionalismo dele, por conta da pessoa que ele era, em passar medicamento, em definir ali que tipo de tratamento a pessoa deveria tomar, a confiança que as pessoas tinham. Eu me lembro eu pequeno na farmácia, a fila de pessoas de Areias, do Castelo, de outros lados, de outros povoados que vinham até a nossa farmácia para se consultar com o Dr. Bina, que eles chamavam. E até hoje, eu passo por algumas localidades em Pindaré e em outros municípios e sabem que eu sou filho do Bina. Sempre aparece alguém para dizer, aquele homem era maravilhoso, eu confiava naquele homem, aquele ali era meu médico. Isso para nossa família é assim um prato cheio. Além disso, meu pai, poucas pessoas sabem, ele era poeta, né? Inclusive o hino da escola SEMA em Pindaré-Mirim é de autoria do meu pai. Então assim, meu pai era o cara, era um homem completo, um excelente pai, um excelente esposo. Como todo ser humano tinha falhas, mas no contexto geral era uma pessoa grandiosa.
o aspecto de simbologia do nosso Pindaré também, ele é muito peculiar. Ele tem assim uma essência no seu sentimento de pertença muito presente. Então a forma de como é expressada esse sentimento de pertença através dos símbolos. Nós temos aí os símbolos da cultura, nós temos os símbolos da educação, nós temos o próprio símbolo identitário, que é o nosso povo, que é o nosso rio, mas nós também temos um outro símbolo que ele merece ser mencionado e que também é reconhecido, que é a criação do nosso brasão. Então, assim, os nossos artistas, de modo muito específico, o Jefferson Martins, que criou. E se nós formos fazer uma leitura de cada elemento que foi constituído na criação do nosso brasão, nós vamos nos identificar pelo sentimento de pertença no detalhe de cada estrutura que ele desenhou para apresentar ao nosso município. Meu irmão Jefferson Martins, até hoje, é lembrado como o maior desenhista da nossa cidade, criador do brasão da cidade de Pindaré-Mirim. Pindaré cresce cada vez mais e eu sou um entusiasta da nossa cidade. E tudo que eu espero é que a história que foi escrita no passado por artistas, por profissionais, por grandes homens como o Jefferson, como meu pai, como minha mãe Olinda, que as pessoas de hoje e do futuro continuem a lembrar, porque com certeza tem pitadas importantes no crescimento da nossa sociedade e da nossa cultura para as gerações que estão por vir. Falar do nosso potencial turístico é falar principalmente, ou como um carro-chefe aí, o nosso rio Pindaré. Mas nós também temos locais a serem considerados, como o próprio Engenho Central, enquanto esse conjunto arquitetônico que continua dando aí uma vida a esse monumento. Mas também a forma de como as pessoas conseguem olhar, as pessoas de fora conseguem olhar o que nós temos a oferecer nos períodos das festas juninas, as festas do padroeiro, as próprias manifestações que se organizam e que de alguma forma elas contribuem para que o nosso Pindaré ele seja visto ainda como um local que merece ser visitado e que tem esse perfil turístico a ser descoberto, a ser conhecido e reconhecido, não só dentro da nossa região, mas dentro do nosso Brasil, porque a história do nosso Pindaré, ela também é a história do Brasil. Sou morador de Pindaré, sou microempreendedor da área do turismo, venho desbravando aí o turismo do nosso Pindaré, né? Onde eu vejo que Pindaré tem muito a oferecer para os nossos turistas, os nossos visitantes, né? E venho convidar todos vocês que venham conhecer Pindaré, venham conhecer os nossos pontos turísticos, as nossas culinárias, né? Que é de Pindaré-Mirim. O Pindaré se resumia em turismo só no flutuante, né? Flutuante, banho do açúcar e banho do bambu. Hoje, o turismo do Pindaré deu uma alavancada muito grande para a nossa cidade, né? E onde eu venho sendo pioneiro no turismo da nossa cidade. O flutuante, antigamente, era muito visitado, né, em nossa cidade. E agora a gente tem o passeio de catamarã, a gente tem vários restaurantes em nossa cidade. E só tem muito a crescer o nosso turismo. E eu, aqui como agente de turismo, já venho convidar vocês para conhecer os nossos belos banhos, nossos passeios de catamarã. Nossa cidade está crescendo turisticamente, né? Já tem vários turistas que tem lancha, jet ski. E o que eu vejo para o futuro?
Eu vejo para o futuro Pindaré sendo uma cidade espelho que nem Barreirinhas, fazendo vários passeios, que venham mais empreendedores, que se tendo mais empreendedores, vai ter mais turistas. Tendo mais turistas, vai ter mais economia, né? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa que o povo se juntem e tenha coragem, porque Pindaré ainda vai ser o maior centro turístico dessa região. Então, gente, o que é que a gente vê para o futuro? Que haja mais valorização, que os nossos turistas, os nossos banhistas, os nossos próprios pindarenses valorizem mais o que a gente tem, o nosso rio Pindaré, que preserve, porque o nosso rio, cada vez mais, ele está assoreando. A gente já tem um projeto social de reflorestamento junto à Secretaria de Meio Ambiente do nosso município, né? Então, o bem social aqui a gente já tem. E o que a gente pede para a população? Que preserve, né? Que preserve nossa natureza, que preserve nosso rio. A nossa cidade surgiu através do rio Pindaré. Então, ela vai continuar fomentando a nossa cidade. Então, a gente tem que preservar as belezas que a gente tem para o futuro a gente usufruir muito mais do que ele tem. Além do nosso passeio de catamarã, às margens desse belíssimo rio, a gente tem a nossa gastronomia, o nosso restaurante, que você pode comer aquela velha peixada de surubim, de pescada, no nosso restaurante. O rio Pindaré e o seu extrativismo continuará sendo elo entre o passado, presente e futuro. Contextualizar a história de Pindaré dentro desse cenário que se emancipa desde a sua fundação, desde a sua emancipação, dentro de todas as articulações que se constituíram o perfil identitário do nosso município, nós precisamos também pensar e reconhecer como que todo esse legado ele vem perpassando pela nossa vivência do presente e como que todo esse legado ela estará presente para as próximas gerações, para o contexto futuro da história do nosso Pindaré, que precisa manter-se viva através das nossas narrativas, através dos nossos registros e, sobretudo, a socialização dessa memória coletiva que é compartilhada por nós, filhos de Pindaré. Eu te trouxe aqui nesse lugar, porque aqui o tempo passa devagar, pra que eu possa te abraçar mais um pouquinho. Esse lugar é uma conexão, não dá pra explicar, é uma sensação. Quando você me abraça, não me sinto mais pequenininho, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não me sinto mais pequenininho. Tudo que eu mais quero é molhar meu pé num fim de tarde no rio Pindaré, olhar teu rosto bem de pertinho, teu olhinho bem do jeitinho que ele é. Tudo que eu mais quero é molhar meu pé num fim de tarde no rio Pindaré, olhar teu rosto bem de pertinho, teu olhinho bem do jeitinho que ele é. Eu te trouxe aqui nesse lugar, porque aqui o tempo passa devagar, pra que eu possa te abraçar mais um pouquinho. Esse lugar é uma conexão, não dá pra explicar, é uma sensação. Quando você me abraça, não me sinto mais pequenininho.